Bom dia, eu sou o professor Aderbal, da disciplina Cinesiologia 1 do curso de Fisioterapia da UFSC. Hoje o tema da aula é cinemática temporal da marcha e da corrida. Vamos começar pela marcha. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre deambulação, que é definida num sentido bem amplo como mover-se, né? Do latim locus, lugar, e do latim mover e mover-se, nesse caso, mover de um lugar para outro. Tem vários tipos de locomoção, por exemplo, rastejar, engatinhar, usar uma cadeira de rodas, nadar. Bom, nos humanos, um padrão bípede, do latim bi, dois e pés, pé, de deambulação é adquirido ainda na infância, né? Na lactância, na verdade, aproximadamente com 1 ano de idade. Com a prática, com bastante treinamento, e as crianças gostam de repetir os movimentos, gostam de brincar, o sistema neurolocomotor ele torna-se bem competente em gerar, de forma automática, um conjunto repetitivo de comandos para permitir ao indivíduo andar sem esforço consciente. Nesse caso, esse tipo de deambulação automática típico dos seres humanos é a marcha humana. A marcha é definida como uma maneira ou estilo de andar. Um dos atributos da marcha normal, em comparação com outros tipos patológicos, é uma ampla amplitude de velocidades seguras e confortáveis que estão disponíveis, desde marchas lentas até marchas rápidas. Assim, uma das descrições que caracterizam a marcha inclui a sua velocidade de locomoção, em quilômetros por hora, ou o número de passos completados em unidade de tempo, que são os passos por minuto, que também é conhecido como cadência, assim como outras características que a gente vai estudar hoje. O ciclo da marcha é composto por duas principais fases. A fase de apoio, onde o pé está apoiado no chão, e a fase de balanço, onde o pé está na fase aérea, ele não está em contato com o chão. A fase de apoio é a maior fase da marcha, correspondendo 60% de todo o ciclo. E aí a fase de balanço é a menor fase, com aproximadamente 40% do ciclo. A fase de apoio inicia com um toque de calcanhar, que é a primeira parte do membro inferior, né, do pé, a encostar no chão. Depois ocorre o que a gente chama de ataque do pé ao solo, quando esse pé abaixa e encosta totalmente no chão. Essas duas fases de golpe do calcanhar e ataque do pé ao solo é conhecido como apoio inicial. Depois, o corpo apoiado no pé, ele acaba se locomovendo para frente, no que a gente chama de apoio médio, que é caracterizado por um pêndulo invertido. Na marcha humana, o corpo é acoplado a um pivô, que é o pé, que permite o movimento pendular de forma livre, oscilatória, com conservação de energia. Portanto, a marcha humana conserva energia, ela economiza energia. O apoio médio da marcha termina quando o calcanhar começa a se levantar, o que a gente chama de calcanhar fora. Então o pé vai levantando, levantando, até que ele perde o contato com o solo. E a última parte do pé perder contato com o solo são os dedos fora. Vamos a alguns exemplos. Vamos observar então essa moça andando. Vamos prestar atenção no membro inferior direito dela. Então, o que a gente observa aqui na fase da marcha? Olha, primeira parte da fase de apoio, que é conhecido como toque do calcanhar. Depois, esse pé acaba abaixando e atacando o solo.
Aí termina o apoio inicial. Nesse momento começa o apoio médio, quando a gente vê aquele pêndulo invertido. Então aqui é o eixo e o corpo acaba se locomovendo para frente, como a gente consegue ver aqui. Tá? Então o corpo vai para frente, e quando o calcanhar começa a se afastar do chão, conhecido como calcanhar fora, é que inicia o apoio final. Tá? Então, o apoio vai finalizando, vai finalizando, vai finalizando, até que o calcanhar vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e os dedos perdem o contato também, conhecido então como dedos fora. Então, acaba a fase de apoio e inicia-se a fase de balanço. Aqui então nós temos o movimento do pé de forma destacada. Vamos olhar então alguns momentos desse movimento. Então aqui, como não temos contato do pé com o chão, esse membro está na fase de balanço. Então a fase de balanço vai ocorrendo até que ocorre o toque do calcanhar e o pé ataca o solo, conhecido como ataque do pé ao solo. Esse é o apoio inicial. Aqui começa então, depois do ataque do pé ao solo, a fase de balanço, onde o corpo faz um pêndulo invertido. Agora o calcanhar começa a se elevar e é conhecido então como início do apoio final, ou calcanhar fora. E o calcanhar vai se elevando, 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 até que a última parte do pé a deixar o chão são os dedos, conhecido como dedos fora. E aí inicia novamente o balanço. Finalizando a parte de apoio da marcha, é importante destacar que existe o apoio simples e o apoio duplo. O nome já diz, o apoio simples é somente com o pé e o apoio duplo são com os dois pés. Então, a gente pode observar que nessa parte da marcha, esse membro inferior se encontra em apoio, esse em balanço. E nós temos aqui, então, um apoio simples. Evoluindo a marcha, o que a gente consegue observar? Que ambos os pés estão em contato com o chão, caracterizado como apoio duplo. O pé de trás está na fase dedos fora e o pé da frente está na fase toque de calcanhar. Tá? Então aqui temos apoio simples, apoio duplo. Apoio simples, apoio duplo. Apoio simples, duplo. Apoio simples, apoio duplo. Ok? Essa é uma característica importante da marcha e é uma das características cinemáticas que diferem a marcha da corrida. A próxima fase da marcha é a fase do balanço, que começa então com os dedos fora, e termina no toque de calcanhar. Vamos ver o exemplo no vídeo a seguir, que fica mais claro. Aqui podemos ver todos os ciclos da marcha, que são a fase de apoio e a fase de balanço. Bom, vamos prestar atenção então nesse membro inferior. Então, aqui inicia o apoio, e aqui termina o apoio com os dedos fora. Nesse momento, então, o pé se eleva do chão e começa a fase aérea, que é a fase de balanço, que inicia no dedos fora e termina no toque de calcanhar. Didaticamente, vamos dividir essa fase em duas, que é o balanço inicial e o balanço final. Então, o balanço inicial começa com os dedos fora e evolui até o momento que a perna atinge a linha média do corpo.
a partir desse momento, é o balanço final, que termina, então, no toque de calcanhar. Agora vamos ver outras características cinemáticas da marcha. O passo e a passada. A passada é um ciclo completo da marcha, um apoio e um balanço. Então, uma passada completa ocorre quando a gente observa 2 contatos do calcanhar para o mesmo pé. Isso fica mais claro quando a gente vê o vídeo a seguir. E os passos são os números de toque do calcanhar, também importante para a cinemática espacial. Bom, a passada e os passos são importantes para a gente avaliar o tempo da marcha, como por exemplo a cadência em passos por minuto e a velocidade em quilômetros por hora. Vamos observar então aqui uma passada. Aqui temos então o toque do calcanhar, apoio inicial, apoio médio, apoio final e começa outra fase da marcha, que é o balanço. Balanço inicial, balanço final e o toque de calcanhar. Então, o mesmo toque de calcanhar seguidos configura uma passada. O passo, então, é o número de toques do calcanhar nos 2 membros. Então, o que nós podemos observar aqui? Um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Então, avaliando o número de passos por minuto, a gente tem a cadência, que é justamente onde a unidade é justamente passos por minuto. Vamos observar então aqui o comprimento da passada médio em metros. Bom, fica entre aproximadamente 1,46 e 1,32 metros o tamanho da passada para adultos jovens. Tá? Ele acaba sendo um pouquinho menor nas mulheres, porque o comprimento da passada ele tem uma relação muito forte com o comprimento dos membros inferiores. Então, quem tem membros inferiores mais compridos tem passadas mais longas, e quem tem membros inferiores mais curtos tem passadas mais curtas. Outro fato que a gente consegue observar aqui é uma diminuição do tamanho da passada com o envelhecimento, o que na verdade é normal e é característica dessa fase da vida. Como comentado anteriormente, a velocidade da marcha é uma característica muito importante para sua descrição. Então, a velocidade aproximada da marcha fica entre 4 e 5,5, 5,7 km por hora. Tá? A gente tem marchas mais lentas, que ficam entre 1,8 e 3,6 km por hora, e até marchas rápidas, que ficam entre 6,8 e 8,8 km por hora. Lembrando que para ser marcha, a pessoa tem que ter a característica de apoio simples e apoio duplo. Tá? E aqui a gente também consegue observar outra característica da marcha, que é mais fácil de a gente medir, que é a cadência, que é o número de passos por minuto. Né? Então, aproximadamente 111 em homens, 117 mulheres, com uma média de 113, mas todas essas características elas são muito variáveis. Depende de muitos fatores antropométricos, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Aqui temos algumas referências de velocidade para registro de vocês. Quando aumenta a velocidade da marcha, a gente não consegue manter o contato duplo. Ele desaparece. E aí é quando inicia a corrida, que também apresenta uma característica conhecida como duplo balanço, que a gente não vê na marcha. Então são essas duas características cinemáticas, o desaparecimento do duplo contato e o aparecimento do duplo balanço, que caracterizam a corrida.
Vamos apreciar o movimento de corrida por alguns instantes. Um cinesiologista deve aprender a apreciar e a observar os movimentos. Bom, então, o que a gente observa então na cinemática da corrida que difere da cinemática da marcha? Primeiro é a perda do duplo contato, como a gente pode observar aqui. Então, durante a corrida, somente um pé está em contato com o chão por vez, conhecido então como apoio simples. Então, a gente pode ver então aqui, ó, o contato de um pé, fase de apoio, fase de balanço, e quando o outro pé realizar o contato, o outro está na fase de balanço. E a outra característica que a gente vai observar na corrida é o duplo balanço. Então, quando a pessoa está correndo, ela começa a correr muito rápido, realmente ela acaba voando. Tá? Então, o ser humano ele pode voar, mesmo que por poucos instantes. Isso em apenas velocidades rápidas durante a corrida. Então, a gente tem aqui o contato simples, e aqui podemos ver, então, a fase de duplo balanço. Essa fase de duplo balanço não pode ser observada na marcha. Finalmente, uma última característica que diferencia a corrida da marcha acaba sendo o tipo de pisada, que são duas. O calcanhar, exatamente como nós fazemos quando nós marchamos, e a pisada em médio pé. Mais característica de pessoas que correm bem, pessoas que conseguem correr velocidades maiores e atletas profissionais ou de elite de velocidade. Vamos ver os exemplos. Aqui a gente pode observar então o tipo de pisada com toque de calcanhar, assim como na marcha. É um tipo de pisada bem comum e é uma característica então da corrida. Bom, aqui a gente pode ver então um atleta correndo com apoio na parte média do pé. A gente pode ver que é um rapaz que corre muito bem, tá? Então ele acaba não tocando o solo primeiro com o calcanhar, mas ele faz contato com a parte média do pé. Tá? Ao mesmo tempo a gente pode ver as fases da corrida, como a fase de balanço. Tá? Então uma grande fase de balanço, porque parece que é um bom atleta. E aí a gente vai para a fase de contato simples com o apoio do médio pé. Finalmente, vou deixar alguns exercícios para vocês identificarem se o movimento é marcha ou se é corrida, identificar as fases e subfases da marcha e da corrida, e por último também tentar identificar o tipo de pisada. Chegamos então ao final da aula, espero que tenha gostado, e vocês podem deixar as dúvidas, críticas e comentários aqui embaixo. Até mais!